Gloriosa do Senhor Jesus Cristo para a noiva do arrebatamento. Oh, glória a Deus. Aproveitando o ensejo que alguns já estão de pé, pegue a sua Bíblia. Glória a Deus. Abra no tema desta festividade. Enquanto você encontra, segundo o livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel, capítulo 9, quero externar minha gratidão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por esta oportunidade tão especial e estar mais uma vez antes do arrebatamento revendo esta família linda que está caminhando rumo à Nova Jerusalém. Também a pessoa do pastor Elmo e a sua família, também o corpo de obreiros e obreiras que estão ladeados com este servo de Deus a serviço do Senhor Jesus Cristo na terra. Glória a Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, quem encontrou diz amém. Deus continue abençoando poderosamente a missionária Francisca. A primeira vez que nos encontramos foi ali em Natal. Estava pregando numa festa e ela estava louvando. E aí nós trocamos os contatos. Já tem alguns anos que temos essa aliança bonita que Jesus nos deu. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho Samuel, da missionária Mara, que ela é a costureira dos vasos de Deus. Ela está aqui, ó, missionária Mara. E ela trouxe até uns vestidos bonitos aí, cheio da unção que ela costura. Eita glória! E trouxe também a toalhinha, aquela de fogo. Então você chega em templos suntuosos, com tanto luxo, tanta gente metida, besta, e você sente que o Espírito Santo passou, foi longe de lá. Então, invista numa obra que verdadeiramente vale a pena, porque vocês já sentiram a essência. E quando Deus começar a prosperar o pastor, não fica falando besteira não, porque Deus honra quem honra a Ele. Fica tudo guardado no memorial de Deus. Amém? Vamos ler a poderosa palavra de Deus. É porque assim o povo fica dando pix para pastoreco da Revelacão. E aí fica comendo comida estragada e passando mal por aí. Mas aqui você tem um alimento sólido e verdadeiro. E essa alegria é a alegria do Espírito Santo. Porque todo mundo aqui se sentar para contar a sua história, a gente vai chorar, porque é tudo cheio de luta. Mas o Senhor toma a nossa frente e sai em nossa defesa. Amém? Você vai sentir minha tradução um pouco diferente, que eu estou com a Bíblia numa linguagem um pouco mais atualizada e interpretativa. Aqui fala sobre, é um tema que Deus inspirou o pastor. Certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer uma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado, como era o nome do servo? Da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Aí Davi pergunta: você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Agora sim, qual foi a pergunta que o rei Davi fez a Ziba? Você sabe que tem gente que tem espírito de Ziba? E às vezes o Ziba está dançando, cantando, glorificando junto com a gente, mas é Ziba. Ele só precisava responder a pergunta que o rei fez. Não precisava ir além. Você conhece alguém conversador demais? Se afasta desse tipo de gente. Eu não gosto de gente que conversa muito. Principalmente quando se refere à vida alheia. Vocês estão aqui ainda? Quem quer ouvir a poderosa palavra? Cuidado com gente garganteira e oportunista. O que é gente garganteira e oportunista? Esse tipinho aqui, esse zibazinho aqui. Isso aqui não era homem de honra. Porque uma pessoa que tem honra, ela não quer roubar a honra do outro. Uma pessoa que tem honra, ela quer unção na sua vida, mas quer unção na vida do outro também. Não fica assim naquele espírito de competição, querendo ver o outro se arruinar para se sentir superior e querer se sobressair.
Você sabia que teve uns pastorecos daqui que até disse que se a ovelha deles viesse para essa festa aqui, ele ia cortar. Mas é Deus quem vai cortar eles, porque a obra é do Senhor. E isso aqui não é botequim, não. E eu posso dizer, não desmerecendo aqueles que são sérios, mas desmerecendo o ministério de gente que está podre em cima do altar, leproso. Mas isso é outro assunto para outro dia. Vocês querem ouvir mensagem ou gostam de massagem? Então vamos ouvir a palavra, porque avivamento verdadeiro é extraído daqui. Como disse a missionária, ela tomou o chá da raiz de Jessé. E quem toma deste chá não tem um avivamento superficial e passageiro, é uma alegria constante na alma. Davi, vocês gostam de ouvir a palavra, amém? Então vamos para a refeição da festa. E eu quero já adiantar que na hora da pregação, levanta, senta, sai, entra, acabou. Todo o respeito ainda é pouco pela presença grandiosa do Rei dos Reis que está em nosso meio. Então a chancela da autoridade de Deus está sobre mim e eu vim aqui ajudar o pastor. Para ninguém dizer que é só do movimento e não tem palavra. Tem palavra sim. Porque a verdadeira e genuína palavra é quem gera um movimento que não é superficial nem celebração de falsidade. Então presta atenção e alimente-se com a comida que vai te levar para o céu. Se você se alimentar desse banquete aqui, você vai participar do banquete de lá. Amém? Quando Davi estava sendo caçado por Saul, porque Davi foi a escolha de Deus, mediante a desobediência e a rebeldia de Saul. Presta atenção. A rebeldia de Saul, sabe aquela pessoa que começa humildezinho, naquela simplicidade, aí Deus começa a honrar a pessoa. É que nem essas cantoras de hoje. Eu estava falando com a missionária na estrada, a gente entra em qualquer lugar, mas a gente não pode perder a nossa essência. Começa na doutrina, começa na roupa composta, começa sem pintura, sem maquiagem. Hoje é unha com garra de galinha, cara de garota de programa e dançarina de boate, em cima dos altares, cantando, pregando e até profetizando. E tem gente que diz que está sentindo Deus. Um rebanho de mentirosa, depravada, sem vergonha. Aí nas redes sociais ainda tem pastor que desembolsa muito dinheiro para convidar essas peruas para estar contaminando o altar de Deus. E o povo gosta dessa safadice. E quando aparece gente séria para pregar a verdade, eles querem perseguir essa cambada de desviados sem vergonha. E agora a consagração não é mais a escolha de Deus e nem é o dedo de Deus que aponta, não. Eles colocaram uma fábrica chamada indústria eclesiástica da sem-vergonhice e da descaração. Mas ainda tem gente séria, porque o Espírito Santo está na terra com a igreja. E a igreja vai embora e ele vai embora também. Então essa raça vai ficar aí com suas riquezas, com seu materialismo, com a sua falta de temor a Deus. Davi era um menino sério. Ele era desprezado. Você já percebeu que Deus sempre gosta de investir em gente desprezada e desacreditada? Gente que o povo olha com desdém e diz: aquele analfabeto está pensando que ele é o quê? Um morto de fome daquele? Está querendo se destacar na cidade? Ainda não viram a honra que vão ver. E quem viver, verá a grande inauguração do santo templo da glória de Deus. Se este homem de Deus permanecer firme e constante, Deus vai fazer ele conhecido e essa cidade ficará pequena para ele. Será extremamente respeitado e muita gente vai querer até tirar foto com ele. Porque você está entendendo como é o trabalhar de Deus? Ele pega o nada e faz o tudo. E ele pega quem se acha e joga lá no mato para comer capim que nem bicho, como ele fez com Nabucodonosor. Mas vamos à história de Davi. Era um menino desprezado no meio de vários irmãos. Segundo alguns historiadores, ele nem era filho da mesma mãe dos irmãos. E sabe o que aconteceu? O pai, chamado Jessé, sempre colocava Davi para tomar conta de ovelha. E lá ele corria risco no campo. Ele era perseguido pelos seus irmãos também, que não tinha amizade, não tinha partidarismo nenhum com ele, era desprezado. E o que aconteceu? Ele ficava levando a comidinha para os irmãos e também cuidava das ovelhas de seu pai. E ali ele teve confronto com o leão e com o urso. E eu tenho certeza que no seu corpo ele tinha as marcas desses bichos. Porque todos aqueles que são chamados e escolhidos por Deus tem marcas na sua pele de urso e de leão. Tem gente que está querendo crescer, querendo subir, não quer marca nenhuma de luta
e nem de guerra. É impossível um escolhido não carregar no seu corpo as marcas das guerras. Assim disse Paulo: eu carrego as marcas de Cristo e eu me sinto privilegiado por isso. E eu ainda sou um feto na presença de Deus. Muito inteligente, de alta patente, poliglota, dupla nacionalidade, mas não se sentia ainda preparado para representar a Cristo. Ele sentia que era um feto, ainda estava começando, tinha muito que aprender. Davi tinha humildade no seu coração. Então Deus colocou ele primeiro no campo de treinamento, para sentir cheiro de ovelha, para cuidar de ovelha, para brigar com o leão, para brigar com o urso. Sobressaiu, venceu, para depois ele enfrentar outras guerras que eram muito mais superiores às guerras anteriores. E quando chegava em casa, com certeza, todo sujinho, ia tomar o banho dele lá de meia sola e ficava lá sendo até servindo de chacota para os seus irmãos. Só que Deus ficou na mira dele. Quando Deus cisma com alguém, ele vai lá e cata aquela pessoa e faz o que ele planejou fazer, e faz o que ele projetou fazer. E não tem nada nem ninguém que possa interceptar, nem interromper o trabalhar de Deus na vida de um escolhido. Então fique na posição, porque se tu é escolhido, a chibata para você vai ser mais grossa. Mas também quando a honra de Deus chegar, que viver verá, e se prepare para o grande culto de ação de graças. Porque quando Deus manifesta a sua glória na vida de alguém, Ele faz isso para esfregar na cara de quem zombou, de quem pisou. E como disse o nosso pastor, não carrega lixo no coração, porque Deus não honra gente que se comporta como latrina de banheiro público. Deus honra vaso de barro que carrega o tesouro do Evangelho Santo dentro do seu ser. Davi nem imaginava que Deus já estava planejando uma grande vitória, uma grande honra para ele, mas já estava preparando o menino. Deus nunca quis rei no meio do seu povo. Ele sim era o rei, que era para o povo adorar e devotar toda a sua reverência até o fim da sua vida. Mas o povo gostava de copiar as nações pagãs. Não é diferente nos dias de hoje. Crente que copia a mulher do mundo, homem do mundo, gente do mundo. E é o que mais está se vendo hoje. Eu estava pregando, eu estava falando no caminho com os irmãos. Olha como a obra missionária é. Há 3 dias atrás eu estava na porta do palácio do rei Charles, com um cartaz bem grande pendurado no pescoço, dizendo: Jesus loves you, Jesus coming back. Pregando bem alto para aquelas pessoas que Jesus estava voltando e que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e o palácio dele é melhor do que aquele ali. E aí hoje eu estou aqui, 3 dias depois, no Euclides da Cunha, na igreja do amor de Jesus Cristo, do amor verdadeiro de Jesus Cristo, no meio de um povo abençoado, simples, cheio de Deus, que com certeza sabe fazer mais culto do que aqueles daquelas igrejas que você entra assim e fala: cadê Jesus aqui? Eu não tô nem achando ele aqui. Vale a pena servir a Jesus na essência e na pureza verdadeira. Nós estamos vivendo num tempo onde tudo que é errado está sendo chamado de certo, e o que é certo está sendo chamado de errado. A Bíblia aponta que as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Na versão de hoje, quem é prudente é chamado de louco, e quem é louco está sendo chamado de inteligente. Só que Deus vai contrariar essa mente porca desse povo que se acha inteligente e vive se lambuzando no meio da lama. É por isso que a gente não pode perder a essência do primeiro amor, do temor a Deus. Então Davi estava ali, e Deus olhou para Samuel e disse assim: olha, Saul não foi escolha minha, mas eu permiti. O povo queria um rei e eu deixei eles terem um rei. A Bíblia diz que Saul era tão bonito, tão grande, que no meio da multidão seus ombros se destacavam entre todos os homens que estavam ali. Ele tinha muita aparência, mas o seu caráter não era tão bom assim. E quando a pessoa não tem caráter, ela pode até ter carisma e ter talento, mas Deus olha para o caráter. E é impossível quem recebeu a palavra de Deus de verdade na sua vida continuar sendo mau caráter. Só continua sendo mau caráter quem não deixou a palavra entrar na corrente sanguínea. Não vem com esse evangelho falsificado e disfarçado, não. Porque Deus conhece a mim, conhece você. E a peneira fina de Deus está passando na terra. Sabe por que tem gente que não prega mais sobre a volta de Jesus? Porque para ele aqui está muito confortável, e ele não quer ser incomodado com história de arrebatamento. Mas fica ligado, porque a trombeta já vai tocar, e Deus não vai levar nenhum mau caráter para o céu. Essa coisa de, sabe, a pessoa está errando, está fazendo tudo que não presta, mas ela não tem mais sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. Eu vou compartilhar algo aqui. Eu estava em Bruxelas na semana passada, na Bélgica. Aí
Sabe o que é que o povo está querendo? Eles estão querendo esses profetas da revelação, esses pilantrinhas que agora tá de monte aí. Às vezes você tá ali vendo alguma coisa e aparece uma mulher parecendo que é dona de um cabaré de boate noturna, com aquela asa que arrancou do urubu e grudou nos olhos dela, com para-brisa que arrancou dos carros dos irmãos na porta da igreja. Pega a vassoura de piaçava atrás da porta, arranca e a prega nos olhos e vem para a igreja, ficando com essa cara horrorosa. Imagem e semelhança de Deus? De jeito nenhum. Está com a imagem e semelhança de mulher que vive na rua, nas esquinas, precisando de salvação, com a alma dela clamando pelo socorro. Nós temos que ter o brilho do Senhor Jesus e somos elegantes e bonitas sem ser vulgar. Porque quem apela para a vulgaridade não é filha de Deus ainda. E eu provo na Bíblia, porque a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Romanos, que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, não são guiados pela sua carnalidade. Sabe por que persegue? Porque a gente ainda prega a doutrina. E para mim, igreja, a doutrina é da palavra, mas a doutrina da palavra gera doutrina para o corpo. A doutrina da palavra gera vergonha na cara. Uma pessoa mau caráter se entrega com suas atitudes e palavras. Quando alguém te procura para falar mal dos outros, ela não está falando mal das pessoas, está falando dela mesma para você. Ela está mostrando que tipo de pessoa ela é. E nunca se viu um tempo para tanto crente mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não terão direito à entrada no reino de Cristo. A Bíblia está dizendo que os mentirosos irão para o inferno. Alguém aqui ainda vai continuar mentindo? Nenhum mentiroso vai chegar no céu. Entenda isso. Essa geração não quer ir para o céu. Se essa geração quisesse ir para o céu, quanto mais o tempo passa de igreja e de evangelho, mais santificado tinha que ser. Mas as pessoas estão se esfriando, estão indo nessa levada louca do gospel, de igreja para entretenimento, boate disfarçada, onde simplesmente alguém chega, coloca 3 cadeiras na frente e diz assim: alguém aqui levante e coloque aqui não sei quantos reais, não sei quantos euros, não sei quantos dólares, não sei quantas libras, e através desse dinheiro nós vamos fazer uma obra não sei aonde, não sei onde. E às vezes são pilantras que abandonaram suas famílias, mulheres honestas, para ficar raparigando de país em país. E ele mesmo coloca a mão na cabeça e diz: eu me consagro porque agora eu sou bispo. Não é bispo nada, você é bicha. Porque homem de verdade tem honra. Ele é parecido com o seu Deus, o seu patrão, o seu Senhor. É cabra macho, não é cabritinha. E tem um bocado de cabritinha aí dizendo que agora é pastor, e pastor nada, é impostor. E o Senhor vai desmascarar esses falsos profetas descarados, que fica arrancando dinheiro das pessoas. Tem um bocado de gente abestalhada que não ora e fica só querendo profetada e fast food imediato. E Deus não vai fazer mágica pra gente descarada. Ele é santo. Se é pra ser filho, tem que ser de verdade. Se não for de verdade, caia fora. Mas não fica envergonhando a obra de Deus. Tadinho Davi, até a hora que Deus colocou a mão em cima dele. Deus deu uma ordem através do profeta Samuel que Saul executasse um plano de Deus para a execução de gente ímpia e inimiga. E quando Deus fazia isso, é porque ele já fez de tudo para aquele povo se arrepender. Eles não queriam nada, então Deus mandou matar. Para quem não sabe, Deus ainda mata. Ah, mas isso foi no Antigo Testamento. Vou te provar que no Novo Testamento Deus mata também. Ananias e Safira, 2 casalzinhos de mentirosos. Um casalzinho de mentiroso entrou no gabinete do pastor Pedro com conversa afiada. Pedro olha para eles e diz assim: presta atenção, você não tem vergonha de mentir para o Espírito Santo? Vai morrer, cabra ruim. Emborcou para trás. 3 horas depois chega a esposinha: tudo que meu maridinho disse era verdade mesmo. É, você está cobrindo a mentira dele? Tu vai morrer também. Pá! Aí levaram os dois para sepultar. E isso foi na graça, na nova aliança. Então Deus matou no passado, Ele mata hoje, Ele pode matar amanhã. Então não brinca com Deus, senão morre. Ele é amor, mas ele também é justiça. E a justiça dele é infalível. É por isso que Davi tinha muito medo. E no Salmo 51 ele disse: Senhor, não afaste de mim a tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que um homem sem a presença de Deus e seu Espírito Santo, ele não vale nada. É um bicho empalhado, pendurado na parede, seco, vazio, oco.
prefere perder presentes, mas não prefere perder a presença. E tem muita gente se vendendo por qualquer bagatela, abrindo mão da sua comunhão com Deus e da sua salvação, que é tão sagrada. Aí Saul foi lá e era um homem que não era assim alguém muito evidente em guerra nem em batalhas, e não tinha um histórico de sangue real. Mas sabe o que aconteceu? Ele começou a se empolgar. Primeiro ele foi obedecendo às diretrizes do profeta Samuel, porque naquela época não tinha rei ainda, então quem governava e julgava era profeta, juiz e sacerdote, o Samuel, que foi escolhido por Deus no ventre de uma mulher que não podia ter filho, e depois de uma oração, sem nem ter força para abrir a boca para expressar nada, Deus honrou ela, não dando só Samuel, mas deu 6 filhos com Samuel. Porque quando Deus quer honrar alguém que foi humilhado, que estava passando por massacre, a bênção não vem só o que ele pediu, vem muito mais. Então vale a pena entrar pelo caminho da oração e perseverar, porque esse arroxo que você está passando, essa pirraça que estão fazendo com você, estão com horas e dias contados. Está chegando a hora de Deus mostrar quem é Ele na sua vida. Então vale a pena perseverar na oração. Não desistem. Quanto mais a bênção está perto, o negócio fica mais arrochado, mais difícil. Mas quando chega, chega grande a vitória de Deus para você. E do ventre de Ana, esse menino foi criado na casa de um sacerdote. E olha que esse menino chamado Samuel, que se tornou o primeiro juiz, um homem muito, se tornou juiz da sequência, né, de juízes da casa de Israel. Ele tinha 2 irmãos de criação que não tinham caráter, Ofni e Finés. Eram os 2 filhos do sacerdote Eli, que morava lá também nas proximidades, e eles usavam as ofertas, as meninas da igreja, eles se prostituíam, eram 2 vagabundinhos gospel, que estavam na sucessão para se tornarem sacerdotes também, mas eles não tinham caráter. E quando a pessoa não tem caráter, Deus rejeita. Não vem conversa fiada, pode oferecer o que for, não vai enganar nem embromar o coração de Deus. E mesmo Samuel vivendo na casa de gente que não tinha vergonha na cara, 2 bandidos safados, Samuel não se contaminou com o mau exemplo dos irmãos de criação. Ele fez a diferença mesmo morando no mesmo lugar de gente sem honra. Quem pegou a mensagem? Você pode habitar no meio de gente que não vale nada, mas quem faz o lugar é você, através do seu testemunho, fazendo a diferença. Você pode estar onde for, você carrega consigo o DNA de Deus. Então Deus deu a oportunidade a Saul para ser rei. Só que Saul começou a fazer coisa errada. Ele foi lá, matou, fez conforme algumas coisas que Deus tinha ordenado, mas o rei e os bois ele trouxe para dentro do arraial da congregação. E aí quando o profeta chegou, ele disse: porque eu estou ouvindo que você ainda tem animais e tem um rei inimigo aqui no nosso arraial, por que você não fez tudo como Deus mandou? Deus disse que não era para sobrar nada. Aí ele começou com desculpinha. Aí o profeta teve que desembanhar a espada e enfiar no bucho do rei mau, e Deus reclamou com Saul. E aí Saul começou a ficar desesperado. Tu já viu aquele tipo de gente que você está chamando atenção várias vezes, ele não tem vergonha na cara nunca? Presta atenção aqui, por favor. Todo dia Deus está falando: te conserta, para de mentir, larga a rapariga, larga o engano, larga o que não presta. Tá bom, agora eu vou mudar, agora eu vou parar. Eu vou dizer uma coisa: eu me tornei uma pessoa que cada dia que passa eu estou mais incrédula com as pessoas. Não estou com Deus e nem com a palavra, porque eu creio nele, eu tenho fé nele, eu sei que ele pode fazer tudo. Ele pode rachar esse chão aqui no meio e nos transportar para outra terra, só com o sopro das suas narinas. Mas as pessoas que ficam chorando, adorando, amém, vai orar por mim, e depois está na mesma descaração, todo dia, fazendo a mesma coisa, não muda nunca. Deus está todo dia falando: chora de se acabar, e a safadice não sai da cara e nem do coração. Chega, isso está cansando, vai pegar pesado para o lado de gente que anda fazendo isso. Deus está tolerando, guardando no canto do olho, mas vai chegar uma hora que ele vai fazer que nem ele fez com Corá, Datã e Abirão. Ele vai abrir o chão e a terra vai engolir essa raça de rebelde que Deus está chamando a atenção, mas parece que está de brincadeira, fazendo palhaçada. É uma montagem, não tem verdade, não tem sinceridade, promessas vazias. Perdeu o temor, a mente já está cauterizada, já está programado só para o erro. E tem gente que Deus está entregando ao espírito do erro, como ele fez com Saul.
Samuel chegou e disse assim: ó Senhor, dá mais uma oportunidade a Saulzinho, eu tenho ele como filho. Aí Deus olhou e disse: até quando você vai ter dor desse cabra desobediente? Até quando você vai ter dó de Saul? Se eu já tenho rejeitado. Presta atenção, as pessoas podem até lhe rejeitar. Alguém está por aqui ainda? Alguém pode até rejeitar você, desprezar você. Olha pra cá, irmã. Ei, alguém pode desprezar você, humilhar você, mas se Deus está do teu lado, pode dormir tranquilo. Agora, uma coisa é ser rejeitado por Deus. Você pode ter ouro e prata, filho. Você pode ter bastante peixada na cidade. Se Deus te rejeitou, você está acabado. Você pode se esconder num cofre de ouro. Ali mesmo ele seca você só com o olho fulminante dele. Aí, irmã, fala um pouquinho do amor de Jesus. Estou falando. Ele ama tanto que está corrigindo para a gente se consertar. Ele ama tanto que está chamando a nossa atenção para a gente não ficar perdido. Porque o amor de Deus não é esse amor desses pai naca que deixa as filhas botando short e mostrando a ponta das nádegas na rua. O amor de Jesus é um amor de correção, de chamar atenção para a gente melhorar os nossos caminhos. Como escreve o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, dizendo: vocês se ajuntam, não é para melhorar, é para piorar. Você veio para a igreja de crente, você aceitou Jesus para você ser outra pessoa, para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa decente, uma pessoa de caráter, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que compra e paga, uma pessoa que não vive de fofoca, de engano, de disse-me, nem de pirraça. Agora, se você diz que é crente e faz tudo isso, você nunca conheceu a Deus. Eu já rejeitei Saul, Samuel. Eu não quero mais conta com esse pivete. Sabe o que acontece? Aí Saul ficou desesperado. Aí entra Davi no cenário. E quando Davi entra no cenário, Deus honra Davi e coloca no lugar de Saul. Como foi? Samuel vai na casa de Jessé, porque lá eu vou ungir o rei. Eu estou andando ligeiro para terminar. Quando chega lá, aí Jessé apresenta os filhos bonitões, com porte, porque tem homem que só tem aparência. Até que os filhos de Jessé eram homem, mas tem uns que tem aparência de homem, mas não é não. Ele é outra coisa. Aí você vê aqueles homenzões, grandões. Aí você vai dar a parte do Senhor. Quando ele abre a boca, rapaz, sai pra lá. Onde já se viu isso? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que os homens seriam raros na terra nos últimos dias. E nós estamos vendo isso. E tem umas mulherzinhas meia morte, também. Mas Senhor, varão, eu digo, vixe, sai dela. Deus não é nem machista nem feminista, mas para Deus homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Cada coisa no seu lugar. Entendeu? E outra coisa, homem de verdade não fica de dente aberto para pombagira e nem é educadinho com ela não. Porque se você tem a sua bênção dentro de casa, fecha seus dentes e a sua cara para essa periguetinha. Deus não tem filha piriguete. Então cria vergonha na sua cara e fecha seus dentes. Não vem com esse seu olhinho de vem em mim não. Porque Deus te rejeita também. Então cria vergonha na sua cara e tenha postura de mulher santa e não de vagabunda. Porque Deus não tem filha piranha. Deus tem filha princesa. Tenha postura de princesa e não comportamento de rameira. Essa mulher pega pesado. Hoje eu estou muito calma. Aí Deus chega para Samuel e diz assim: vai na casa de Jessé porque eu escolhi um rei lá. Aí ele vai. Quando chega Jessé, começa a apresentar uns meninos bonitos. Aí Deus está falando: não é esse, não é esse. Aí quando chega o outro: eita, é esse, olha o porte dele. Porque tem gente que só tem aparência, mas o conteúdo é lixo. E eu costumo sempre falar isso que ficou no meu coração, que nós somos a carta escrita por Cristo. Mas tem gente que é só um envelope, não tem a carta. É só a capa. E toda a capa Deus vai arrancar. Então entra pelo caminho do arrependimento antes que seja tarde demais. Porque quando cair no fogo do inferno, não vai mais sair de lá. Entendeu a seriedade da coisa? As pessoas estão indo para o inferno, elas estão morrendo e não tem mais volta. Quem está entendendo diz glória a Deus. Entende? Aí Deus chega e fala assim: não é nenhum desses, Samuel. Aí ele pergunta: tem mais alguém? Aí Jessé: lembrei.
creio, do mais inferior. Do menino que ninguém liga para ele, mas Deus liga. É por isso que Deus vai tirar gente do altar de príncipe e vai jogar no monturo. É por isso que Deus vai tirar do monturo gente que está desprezada e vai colocar em lugar de príncipe. Mas o coração da pessoa sempre estará fitado no trono de Deus e não nas coisas terrenas. Não se encante com nada daqui. Sabe o que foi que eu vi lá na Europa? Pastores que pegam o microfone, pegam o envelope, perdão, caiu a água aqui. Pega o envelope, por favor, alguém pode dar uma ajeitadinha aqui para não derramar. E fala assim: é noite de fazer o voto. Não é esse voto bonito aqui que quando eu vejo que o voto é de Deus mesmo, eu creio e eu também. Ó, tem até o Pix aqui que era para poder dar na mão do povo para eles também contribuir. Aí pega o envelope e fala assim: quem vai pegar o envelope? A gente não pode controlar quem vai pegar. Cada um pega porque sentiu no seu coração. E eu vi pessoas lá pegando o envelope que tem uma vida louca, bagunçada, mas ele queria semear. A gente não vai entrar nesse controle aí. Só que botar o microfone na mão da pessoa para testemunhar, sem que essa pessoa tenha vida com Deus, aí já é outro departamento. Não é porque você abençoou que você pode acessar o altar. O altar é coisa séria. Você abençoa e Deus lhe recompensa. Mas não é por isso que você tem que subir no altar para você testemunhar, sendo que a sua vida está suja. Aí tinha um rapaz, eu vou falar de uma forma suave para que vocês entendam e o povo da internet não venha censurar. O rapaz estava com um aspecto totalmente deformado. Quem entendeu aí? Colocou coisas e ainda levava o cachorrinho para o templo, na sacolinha. Eu quero dar um testemunho. Aí deu testemunho. Tome aqui, ainda o fulano que estava no altar apresentou o fulano com nome de mulher. Levanta, fulana, e venha contar o que você recebeu. Aí a fulana, que na verdade não é fulana, é fulano, balançou a chave do carro dizendo: eu recebi essa bênção com dinheiro de prostituição. E tem gente que só por causa do dinheiro está se corrompendo, pisando na palavra. E eu digo que o juízo de Deus vai ser mais pesado para esses tipos de corrupto que estão em cima do altar, até mesmo pior do que quem está vendendo seu corpo lá na rua. Porque uma prostituta muito pior do que aquele rapaz era o homem que estava com o microfone na mão em cima do púlpito. Você está pensando que prostituta é só quem está na rua vendendo o corpo? O altar está cheio deles e delas. Que o profeta Jeremias no seu capítulo 3 fala: vocês estão se prostituindo nos outreiros. Veria Deus essas coisas e não castigaria? Vocês estão se corrompendo, seguindo os estímulos das nações que não adoram a Deus. Aqueles que estão adorando os falsos deles, os falsos deuses, são mais fiéis aos seus deuses falsos do que vocês que se dizem meu povo, sendo fiel a mim. O profeta também disse que o povo, o boi, o cavalo, a jumenta conhece melhor o seu dono, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor. Até um cachorro conhece o dono dele, e tem crente que não conhece Deus. Chore por isso, e não por causa de pirraça de irmãzinha carnal. Chore para sentir Deus perto de você, e para que você consiga fazer as pazes com o Espírito Santo. Quem está ouvindo a palavra? Então vamos buscar o menino. Ninguém senta à mesa até a hora que ele chegar. Aí eu fiquei pensando, Deus já deu ao profeta uma imponência de que só podiam sentar à mesa para a refeição depois que o escolhido chegasse. Então o próprio Deus respeita a autoridade que ele mesmo levanta. Davi já começou sendo tratado como rei pelo próprio Deus antes de entrar dentro de casa. Antes de você até sonhar, Deus já tem preparado uma mesa para você. Você está escondido e esquecido, mas o Senhor não esqueceu. O céu já lhe marcou. E quando o céu dá o comando, ninguém pode deter a ação de Deus. Aí imagina Davi chegando, todo mundo só esperando ele. Ele olhou assim: o que é essa cerimônia toda? Aí Samuel chega para você, ajoelha. Hoje você será ungido rei de Israel.
Ele tudo sem saber, tadinho. Eu quero profetizar através dessa palavra. Eu já me arrepiei aqui. Deus vai te pegar de surpresa com uma honra extraordinária. Aleluia. Esse tempo de humilhação, de lágrima, de sofrimento estão contados. Está chegando a hora de tu convidar o povo para comer bolo, porque tu vai fazer uma festa mediante a grandeza da honra e da vitória que Deus está entregando nas suas mãos nessa festa, nessa noite. E você de casa também recebe a tua porção. Aleluia. Aí pronto, Deus exalta Davi. E o problema não é você receber, o problema é você manter a bênção, manter a vida no altar. Davi até guerreou, venceu, triunfou, mas antes disso, ele tinha uma amizade com o filho de Saul, porque Saul começou a se endemoniar, querendo matar Davi, porque tem gente que é assim, é igualzinho a Saul, uma hora está crente, outra hora está endemoniado, por causa que o coração é ruim e sujo. Uma hora está dizendo, glória a Deus, aleluia, dentro de casa falando palavrão, quebrando barraco, bagunçando geral. Então não é crente de verdade, é demoniado, é capa, é duplo ânimo, é duas caras, e duas caras não é filho de Deus. Aí chega Saul com a invejinha, mas ele está tão possuído que mandaram chamar Davi, que tocava a harpa, e quando ele tocava o demônio saía. Daqui a pouco ele dava a brecha de novo, o capeta entrava de novo. Tem gente que é assim, inconstante, é crente e depois vira cão. Aí o que acontece? Deus rejeita muito mais. Ele queria acertar. Esse rapaz me incomoda. Tudo que ele faz prospera. Ele é guerreiro. As pessoas até cantam dizendo, Davi matou mais do que eu. Porque tem gente que fica fazendo essas coisas para botar pressão, para ver a guerra. Tinha nada daquela mulher tá cantando, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Elas podiam cantar, nosso povo matou 11.000. Pronto, porque todos estavam lutando pela mesma causa. Mas aí sempre entra essa coisa de divisão, porque o povo sempre foi tendencioso para isso. Então o que aconteceu? Saul começou a ficar com raiva de Davi. Só que Davi não estava duelando com Saul. Às vezes você não está disputando com ninguém, tem gente disputando com você. Tu nem conhece a pessoa, ela fica te olhando de cima e embaixo assim, incomodada com você, com a sua existência, por causa da inveja. Saul tinha inveja de Davi. E Deus já estava, sabe, irritado com ele. Olha pra cá o que aconteceu. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Eu já estou quase concluindo. E esse filho chamado Jonatas, você está entendendo que às vezes o pai não presta, mas o filho tem bom caráter? É que nem Samuel. Samuel era homem de Deus, mas tinha 2 filhos que não valia nada, e a culpa não era dele. A pessoa até ensina, mas a pessoa aprende se ela quiser. Ela muda se ela quiser. Olha pra cá. Nem toda mudança é libertação. Tem mudança que é decisão. Porque o profeta Daniel chegou na Babilônia e determinou no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Então ele foi determinado. O homem de verdade é determinado. Sabe o que quer e sabe aonde quer chegar. Não é essa coisa molenga e sem ação e sem atitude, não. O homem tem que carregar a macheza que Deus deu a ele e não ser moleque. Não se envolva com moleque, irmã. Se respeita. Ele pode não ter dentes, ele pode ter a mão toda calejada de trabalhar na enxada, mas ele tem que ser macho de verdade. E não essas carinhas de leitinho que aparecem por aí com a calça toda grudada na perna, que você não sabe se é a calça ou se é a própria pele. Enquanto você está atrás dos arrepiadinhos, tem homem de Deus com o joelho no chão orando para Deus preparar uma bênção para ele. Mas elas preferem escolher os vagabundos do que o quem é direito. E tem homem que é a mesma coisa, prefere escolher as piriguetas do que as crentes de doutrina, que tem vida com Deus. Tem homem que prefere arrumar a mulher para colocar capacete de boi na cabeça dele. E não vem me pedir oração não, seu cabra sem visão. Presta atenção. Glória! Ó Deus! Davi tinha amizade com o filho de Saul, Jonatas. E Jonatas chegou e falou assim: ó Davi, meu pai quer te matar, mas eu vou tirar prova disso mesmo. Eu vou lá, tu fica escondido aqui, vou te dar um sinal. Se ele quiser te matar, o sinal vai ser assim. Se ele não quiser te matar, eu venho te buscar para tu voltar. Ele ficou escondido. Daqui a pouco chega Jonatas, aí meu pai quer te matar mesmo.
Porque quando ele voltou, Saul disse: enquanto eu não pegar Davi e matar, eu não vou sossegar. O que foi que Davi fez com Saul, pelo amor de Deus? Tem gente que você não fez mal nenhum para ela, nem para ele, mas ele te odeia e quer te matar. Eu me lembro de Moisés. Moisés chegou, um homem tão manso. Ele ficou nervoso, ele disse: Deus, o que foi que eu fiz com Corá? Eu nunca peguei nenhuma mula emprestada com esse homem, e ele quer tirar a minha vida, quer me destruir. Eu nunca peguei dinheiro emprestado na mão dele, nunca pedi nada a ele. E porque ele quer me matar, quer acabar com a minha vida, quer duelar comigo, Senhor. Então, Senhor, faça algo com ele para todo mundo entender que foi a tua mão. Aí Deus foi lá e disse: vai para a tenda da congregação e diga para eles de que lado é que eu estou. Aí Moisés chega lá com os incensários, Corá, Datã e Abirão, no meio de 250 patetas que eles consagraram, que se juntou com a panelinha. Não se junta com a panelinha de gente bandida, não se junta com a panelinha de facção, não se junta com a panelinha de criminosos, porque esses 3 obreiros se tornaram 3 criminosos contra Moisés, e Deus acabou com a raça deles. O chão abriu e engoliu eles vivos. E se tu estiver na casa de gente que não presta, tu vai ser engolido também junto com eles. Rebente que tem face. Eu já vou terminar. Aí chega Jonatas: Davi, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque eu vou permanecer do lado do meu pai, mas eu tenho família. Prometa para mim, meu amigo, amigo da minha alma, que você vai cuidar de quem restar da minha herança. E Davi fez uma aliança com Jonatas, porque amigo de verdade, ainda que o outro já tenha morrido, ele permanece fiel à palavra que foi dada. Hoje tem muita gente que diz que é teu amigo, mas só oportunista, só espera uma oportunidade para ficar que nem carcará na beira da estrada, esperando a carniça para poder comer o resto. É muita falsidade, as pessoas não são constantes. Você pode passar 20 anos, se você tem caráter, nunca mais viu aquela pessoa, ficou sabendo de algum problema. Hoje a missionária estava falando no carro, tem gente que fica só na internet catando para ver quem caiu, quem fracassou, quem o diabo massacrou, para poder ficar igual a abutre em cima da carniça. Mas a tua hora vai chegar, abutre, porque abutre tem vida curta. Você não é águia, você é carcará de beira de estrada. Sabe o que aconteceu? Davi foi colocado no lugar de Saul, porque Saul entrou em guerra, morreu porque Deus não estava com ele. E se Deus não está com você, não entra em guerra, nem sua e nem dos outros. Bota a cabeça no chão e começa a pedir perdão para Deus entrar com você, porque se ele te largar sozinho, tá ferrado. Aí Davi assume. Aí chega um dia, resumindo bastante a história, Davi está lá na sua mesa com seu banquetão. Aí tem um empregado chamado Ziba, que era empregado de Saul antes de Saul morrer. Ele tomava conta dos bens da família. Quem está atento? Esse rapaz começou a trabalhar no palácio de Davi. E naquela época era proibido uma pessoa aleijada, defeituosa, sentar à mesa do rei. Só tinha que ser gente granfina, bem vestida, bem tomado banho, perfumado e com aparência boa. Então aleijado, coxo, não tinha esse direito de assentar na mesa real. Só que quando Deus entra na história, ele quebra protocolos. Deus não quebra princípios, mas protocolos ele quebra. Eu quero falar para ti aqui do teclado. Nessa noite Deus está te contemplando com uma grande porta aberta. Vigia, porque o diabo não quer ver você de pé na presença de Deus. Aleluia! Aí Davi está lá na mesa. Aí ele se lembra daquele pacto, daquela aliança que ele fez com Jonatas, porque ele era amigo de verdade. Ele não era interesseiro, capa. Porque tem amigo que você fala as coisas. Quer saber uma coisa? Para de ficar gravando áudio para as pessoas. Isso é uma arma na mão de Satanás. Para de falar aqui para nós, aqui entre nós. Isso não existe mais. Para de confiar nas pessoas, você vai quebrar a cara. Entenda que segredo é só para Deus e você. Se resolva com Jesus e debaixo da bênção da autoridade eclesiástica que está lhe dando cobertura. Mas para de ficar gravando áudio, gastando hora no telefone falando do teu problema para quem não pode resolver. Esse tempo que tu gasta inútil, tu dobra teu joelho e fala com quem pode, com quem faz, com quem é. O Senhor Jesus Cristo. Aí Davi se lembra da aliança que fez com seu amigo. Eu não estou falando de oportunista, falso, interesseiro. Eu estou falando de amigo que está ali na luta, sofrendo, chorando e sorrindo junto com você. Sabe o que acontece? Ele fala assim:
Meu empregado, meu servo, por favor, manda chamar Ziba e pergunta para ele vir aqui. Aí o rapaz vai e chama Ziba. Aí Ziba chega, pois não, meu senhor. Porque tem gente que é muito falso, sabe? Ele é tão cínico que ele se apresenta de uma forma muito prestativa, aquele carinho todo, abraça, oh que bênção, mas ali por dentro é cobra venenosa e não vale nada. Eu pedi a Deus para me dar uma ressonância magnética aqui, para todo falso que se aproximar de mim, o Senhor fazer rastrear e passar ficha, para eu saber que tipinho é. E tem gente que eu sei que não presta, mas eu faço de conta que não estou vendo nada. Tem gente que eu sei que está mentindo, mas eu faço de conta que não sei de nada. Sabe por quê? Porque quando você tem um coração missionário, Deus também te dá resiliência para você saber entrar e sair, para você ter e não ter. E mesmo que chore, que role pelo chão, você não abre mão do compromisso que você tem com Deus. Porque tem pé no chão e o coração está inclinado para a eternidade com Cristo. Então você não quer o que Deus reprova, você quer a vontade soberana do Senhor. Olha o que acontece. Ô Ziba, eu vou fechar. Tem alguém da casa de Saul para que eu use para com ele de benevolência? Aí Ziba podia dizer só: tem, meu senhor. Tem Mefibosete, filho de Jonatas. Aí Davi, Jonatas, meu amigo, ele tinha um filho? Sim, tinha. E ele está na casa de Maquim, lá em Lodebar. Aí, para que Ziba tinha que falar? Só que tem um porém, meu senhor rei. Aleijadinho das pernas. Já na intenção que o rei dispensasse. E dissesse assim, ó: ah, é um aleijadinho, é? Só que quem tem caráter não olha para a aparência. Eu digo aparência no sentido dos teres. E por causa da indumentária cara, luxuosa. Aleluia. Então, o rei não perguntou para Ziba se Mefibosete tinha algum defeito físico. Ele só perguntou se tinha alguém. E quando Deus quer dar o nome de alguém, quer fazer, um dia eu vou ser alguém na vida. Quando Deus quer fazer uma pessoa ser alguém na vida, Ele não quer nem saber se é aleijado do braço, da perna, desdentada, analfabeto. Ele dá a bênção e acabou. Se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, na concepção de Deus, os besteirós, materialistas, ridículos, não valem nada. Você chega numa igreja, aí tem umas pessoas que olham assim, como quem diz: só profetize para mim se tiver mais dinheiro do que eu. Vai, seu barriga suja. Quando tu cair na maca, tomara que Deus use uma irmã daquelas bem simplesinha para arrancar o teu câncer. Senão ele vai comer a tua carne, vai comer tudo que tu tem, por causa da tua banca, bestalhado, otário. Porque o homem de verdade reconhece Deus nas coisas mais simples. Não tenha pressa, já vou terminar. Tem alguém, rapaz? Davi ignorou. Davi não ficou, aleijado. Não. Homem de postura. Mande chamar, que eu estou esperando ele aqui. Aí quando Mefibosete chega, olha o jeito dele. Sabe quando você vive um tempo todo esquecido, humilhado? Apesar de que Maquim tinha uma possezinha e cuidou direitinho de Mefibosete, só que ele pensava que ele não tinha mais nada. Você está pensando que você não tem nada, né? É porque você ainda não contemplou a herança que Deus está preparando para você. Aí Mefibosete chega todo se arrastando, aleijadinho. Por que ele ficou aleijado? Porque quando a província foi invadida pelos inimigos, a babá de Mefibosete saiu com ele pequenininho, correndo no colo, tropeçou e a carroça passou por cima das pernas dele. Então ele ficou aleijado desde pequeno. Só que mesmo aleijado, ele tinha esposa e filhos. Você pode ter alguma deficiência em alguma área da sua vida, mas Deus não se esqueceu de você. Aí chega Mefibosete: Senhor, meu rei, quem sou eu para
que tu se importe comigo? Eu apenas sou um cão morto. Às vezes a pessoa está tão acostumada no tempo de luta, de sofrimento, de lágrima, de aflição, de esquecimento, porque Lodebar significa terra esquecida, que você, quando recebe a bênção, você fica assim, ó, meu Deus, será que isso está acontecendo comigo mesmo? Será que você está tão acostumado àquela zona de angústia, de tristeza profunda, que quando chega a mesa, o banquete, o palácio, a vitória, os bens, a bênção, as posses, você nem acredita que isso está acontecendo com você? Então ele chegou sem saber nem como se portar, nem como sentar. Aí chega Davi e fala assim: ô Ziba, vem cá. Porque quando Deus quer honrar, ele honra na cara de quem tentou abortar a sua vitória. Você ficou por conta dos bens de Jonatas e de Saul e da herança desse príncipe aqui? Aí Ziba falou assim: eu fiquei por conta das terras dele, dos animais dele, das casas dele, das coisas dele, do dinheiro dele, de tudo dele, e meus 15 filhos também. Aí Davi disse: pois agora você vai devolver tudinho a ele, que é a herança do rei Saul e do pai dele Jonatas, que você ficou tomando conta de tudo, enriquecendo. E tanto tu como essas 15 pessoas que estão contigo agora serão todos empregados desse aleijado aqui. Deus pode até estar demorando um pouquinho de te dar resposta, mas quando ele der o troco, vai ser bem dado. E você não vai ficar besta, você vai ficar mais crente. Porque Mefibosete tinha a essência da humildade. Aí Davi diz assim: a partir de hoje ele toma café, almoça e janta e faz a merenda dele nessa mesa aqui, porque ele é príncipe. Onde estão os príncipes de Deus? A hora de cantar está chegando para você. A hora de cantar está chegando. Eu estou profetizando. Toma posse da vitória. Eita Deus tremendo. Eu vi o pastor Elmo no meio de juiz, de prefeito, de deputado, de gente grande. Tem gente que vai começar a procurar o Senhor, porque Deus vai começar a honrar. E tem gente que vai se aproximar por interesse, por causa da popularidade, que vai querer levar vantagem em cima disso. Mas permaneça firme, não deixa ninguém lhe contaminar. Deus vai te prosperar. E ninguém vai poder abrir a boca e dizer que o Senhor roubou nada de ninguém, porque o próprio Deus vai patrocinar a sua bênção. Vocês sabem tocar essa? O vendaval chegou, derrubando tudo, transforma em inundação, é como um furacão, destruiu seu mundo.